Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Aquele dia eu e a minha mãe tínhamos combinado com o dono de um apartamento para ver o imóvel que a gente estava interessada em alugar. Era um apartamento de 2 quartos, assim, num conjunto. E logo que entramos pela portaria, eu já achei o lugar bem tranquilo, um ambiente assim, bem familiar, justamente o que a gente queria. Assim que entramos no apartamento, o proprietário ficou ali conversando com a minha mãe, mostrando os aposentos, a cozinha, a sala, enquanto eu me adiantei e fui ver o resto. E assim que cheguei a um dos quartos, notei que tinha um rapaz na janela do apartamento vizinho. Na parte de trás dos apartamentos, as janelas ficavam assim, bem próximas umas das outras, e eu então reparei naquele rapaz estendendo algumas roupas naquele varalzinho da janela. Lembro que me aproximei, abri a janela para ver como era a parte dos fundos e acabei chamando a atenção dele também. Tanto que ele olhou para mim, sorriu e me cumprimentou. Tudo bem? Tá vindo morar aqui no conjunto? Pois é, eu vim aqui com a minha mãe, a gente está dando uma olhada. Talvez a gente se torne vizinho. Puxa, que bom. Ó, faz um tempinho que esse apartamento aí tá vago mesmo. Tomara que você goste, viu? O lugar aqui é muito bom. O pessoal é muito bacana, aqui os vizinhos, você vai gostar. Sabe, gostei daquele rapaz. Simpático, desinibido, já foi conversando comigo como se a gente já se conhecesse há muito tempo. E, além de simpático, e também muito bonito. Ele olhava para mim assim e fazia um silêncio e depois falava mais uma frase. Olha, pode parecer exagero, mas foi assim muito especial que me senti quando a gente se olhou daquele modo. Sem contar que era simpático demais, não era só bonito não, desinibido, conversa agradável. Ele conversava assim, sempre sorrindo, sabe? Pessoa de alto astral. Deu para perceber. Pena que a gente não se apresentou. Ficou apenas naquela conversinha rápida, né? Pois logo eu tive de me despedir, porque a mãe já tinha dado uma vista geral no apartamento. Fechei a janela e voltei lá para junto da mãe. Aliás, voltei me sentindo diferente. Parece exagero, né? Porque tinha conversado com aquele moço não mais do que 4 ou 5 minutos e já estava me sentindo diferente. Como que é o coração da gente, né? Às vezes você vê 1 milhão de pessoas por dia e não se sente diferente nem um pouquinho. Outras vezes, você bate os olhos em alguém e aquele alguém já te parece especial. Pois foi assim que eu me senti. Minha mãe ali conversando com o dono do imóvel, eu ouvindo as vozes dos dois conversando, mas meu pensamento naquele rapaz. Depois, achei até que estivesse exagerando, sabe? Nossa, mas como eu sou boba. Acabei de conhecer o rapaz, talvez nem alugue aqui esse apartamento e já estou me sentindo assim. Será que ela é solteira? Eu me achava boba por ter aquele tipo de pensamento e já no minuto seguinte me perguntava, será que ele é solteiro? Tem namorada? A verdade é que alguma coisa nele mexeu comigo e nada me tira da cabeça que foi naquele momento que ele começou a entrar na minha vida. Nessa época eu já estava sozinha há quase 2 anos
Olha, eu tinha passado aqueles 2 anos, juro, sem me interessar por ninguém. Foi uma fase em que, claro que a gente sente a companhia de uma pessoa, claro que a gente continua sonhando com alguém muito especial, que compreenda a gente, que nos ame, que a gente ame também. E eu continuava sentindo, mas, sabe, saía na rua, no trabalho, na escola, em qualquer lugar, sempre com aquela esperança, né, de repente conhecer alguém. Mas passei aqueles 2 anos sem conhecer ninguém que me chamasse a atenção. E foi naquele conjunto que aconteceu. Desde que tinha terminado o meu último namoro, sabe, eu achei melhor dar um tempo, né, para essa coisa de relacionamento. Porque a verdade é que esse último namoro só me fez sofrer. Não era a pessoa para me fazer feliz, muito pelo contrário. A pessoa não me dava valor, não dava a mínima para os meus gostos, porque eu sentia. Só o que ele pensava, só o que ele achava é que valia. Além do mais, vivia aprontando comigo. E achava que bastava pedir desculpas depois para ficar tudo bem, mas não fica. Não fica. A gente, quando gosta, se fere muito com esse tipo de conduta, porque quem é que nasceu para amar uma pessoa e ficar sendo enganada, traída e maltratada o tempo todo? Sabe, quando eu cheguei àquela conclusão de que devia ficar sozinha, não voltei mais atrás. Aguentei até onde deu. Eu gostava dele. Mas quem é que aguenta gostar e não ser amado? Depois disso, não me envolvi com mais ninguém. E também não me interessei por mais ninguém, como já falei. E lá se iam longos 2 anos. De todo modo, voltei para casa com a imagem daquele moço no pensamento. Só imaginando como seria morar ali, pertinho dele, no mesmo bloco, se a gente ia se aproximar, nos tornar amigos, quem sabe até algo mais. Sabe, eu fiquei ali fantasiando, pensando um monte de coisas que não tinha nada a ver, mas que já estavam ali na minha cabeça. Para resumir, como a minha mãe também gostou do apartamentinho, que era pequeno, mas pra gente dava, acabamos fechando o negócio com o dono e nos mudamos dali a 3 semanas. Antes de nos mudarmos, ainda eu estive lá 2 vezes para dar uma ajeitada, limpar, deixar tudo em ordem, para chegarmos com as nossas coisas. Só que não tive a oportunidade de rever aquele rapaz. E depois que nos mudamos, também demorou ainda alguns dias, até que finalmente eu o visse de novo. Confesso que me senti até emocionada quando ficamos frente a frente outra vez. Lembro que eu estava saindo pela porta do bloco e ele estava entrando. Que sorriso bonito que ele tinha. Aliás, não apenas o seu sorriso, todo ele era bonito. Fiquei ali me perguntando se ele lembrou de mim, daquele dia quando nos vimos pela janela. Foi assim um encontro bem rápido. Apenas nos cumprimentamos com um sorriso, um tudo bem, e cada um seguiu o seu caminho. Só que antes de entrar pela porta, ele deu uma viradinha assim para trás, bem no momento em que eu também me virei. Olha, eu estaria mentindo se dissesse que não fiquei ainda mais encantada com ele. Sabe aquela vontade de descobrir coisas sobre a pessoa? Com quem será que ele moraria ali? Será que namorava? Tinha alguém? Quem sabe até fosse casado? Não, mas ele me parecia muito jovem para ser casado. Meu Deus, nem o nome dele eu sabia. O que dirá o resto? Aliás, eu já tinha tentado descobrir com quem que ele morava ali no bloco, mas não tinha conseguido. De que jeito? Se o único modo de vê-lo era por aquela janela que tínhamos usado para nos vermos naquela primeira vez. E normalmente a cortina dele estava fechada. Até que um dia aconteceu.
Só que sei lá, foi uma situação muito esquisita. Mais uma vez eu estava saindo pela porta do bloco quando cruzamos um pelo outro. E eu, sinceramente, esperava que um terceiro novo encontro fosse mais agradável, porque admito que não foi. Foi, aliás, um susto que eu levei. Porque imagine, eu com a cabeça toda cheia de esperança, de curiosidade, e ele saindo, só que não estava sozinho. Tinha uma mulher a seu lado, com ele. E o que mais me deixou para baixo foi que ele estava assim com o braço enganchado no pescoço dela. Os dois rindo, conversando, com sacolas na mão. Ou seja, ao contrário do que eu desejava, pelo jeito ele não estava disponível. Aquela mulher devia ser sua esposa. Eu já tinha visto umas 2 ou 3 vezes ali, só que juro, nunca imaginei que pudesse ser alguma coisa dele. E teve outra coisa que também me incomodou muito. Olhando para os dois, eu senti que tinha uma discrepância, assim, porque ela aparentava ser mais velha do que ele. Uns 15 anos, pelo menos. Olha, não é preconceito. Mas a diferença de idade chamava atenção. Sabe, destoava. Não combinava. De todo modo, os cumprimentei, assim, rapidamente. Aliás, ele sorriu exatamente daquele mesmo jeito. Aquele sorriso limpo, aquele sorriso que tanto tinha me encantado. Olha, não nego que bateu um certo desânimo. Para falar bem a verdade, um tremendo desânimo. Foi um balde de água gelada sobre mim. Bom, ele também não tinha dito que era solteiro. Nem comentou se tinha namorada, se era casado. A culpa foi minha, né? De ter alimentado aquelas esperanças todas, sem nem mesmo saber o nome do rapaz. De todo modo, aquilo ficou por aquilo mesmo, até porque não tinha jeito de desmanchar, de voltar atrás. Mas eu fiquei tão frustrada, porque nessas alturas eu já estava gostando dele. Fazendo tantos planos, que boba eu, né? Mas eu sempre fui romântico. E dessa vez não foi diferente. Mais uma decepção. De qualquer maneira, o que mais que eu podia pensar? Era um rapaz tão bonito, tão lindo, ele era tão encantador, aquele sorriso, aquele modo de falar, o tempo todo sorrindo. Me senti tão mal, E aquela não foi a primeira vez que eu vi os dois juntos. Só que nas outras vezes, eles não estavam assim tão de chamego, mas, de qualquer modo, isso não mudava nada. Pois viviam, será algum do outro. Moravam apenas os dois ali, naquele apartamento. Apesar de tudo, mesmo eu não querendo, cada vez que eu via esse moço, só de olhar para ele, eu já sentia um tremor pelo corpo todo. Há quanto tempo eu não me sentia desse jeito? Há quanto tempo ninguém me fazia sentir especial? De todo modo, eu precisava esquecer, né? Até porque não queria sofrer de novo, não. Imagine, eu depois de ter sofrido tanto no meu último namoro, agora me apaixonando por um... Quer saber o que eu pensei? Juro que eu pensei. Cheguei a pensar que ele fosse até um gigolô. Porque ele era muito novo para ela e muito bonito. Repito, não era preconceito, mas cheguei a pensar nisso. Garanto que ela sustenta ele. Só podia.
Um dia cruzamos um pelo outro na portaria do conjunto e dessa vez, quem sabe, pelo fato de estar sozinho, ele me parou e puxou conversa. E aí, vizinha, tudo bem? Nossa, faz tempo que você está morando aqui, a gente não teve nem tempo de conversar ainda, né? Ele falou aquilo e fez o que já devíamos ter feito desde o começo. Se apresentou. Meu nome é Arthur. Nem isso a gente fez, né? Eu sou Adriane. Puxa, que nome lindo. Mas e aí? Tá gostando do conjunto? Ele falava e eu tremia o corpo todo. Era inegável que, apesar de tudo, ele mexia comigo mesmo que eu tentasse desviar o pensamento. Como estava com um pouco de pressa, o ônibus iria passar dali a pouco, acabei me despedindo meio assim, rapidamente, porque... e tomando meu rumo. Na verdade, também fiz isso como uma espécie de autodefesa, porque me fazia tão mal saber que ele tinha mulher, quem sabe até... Sabe, eu tá dando trela e me sentindo daquele jeito, insegura. Ele era comprometido, quem sabe fosse até um... Ele ainda ficou parado ali na entrada da portaria, olhando para mim. Eu sei disso porque me virei 2 vezes e ele continuava lá parado, olhando na minha direção. Sempre que a gente via, não dava para negar a mim mesma que ele despertava em mim aquela mesma reação. Me sentia deslocada, me sentia nervosa, insegura. Até meu coração batia forte. Até que, mais ou menos, uma semana depois, ele se aproximou de mim, assim, a gente no mesmo passo, e me fez uma pergunta que eu sinceramente não esperava. Primeiro disse que nunca tinha me visto com ninguém. Perguntou se eu tinha alguém na minha vida, e eu falei que não tinha mesmo. Ele esboçou assim um sorriso e falou: sério? Bom, será que eu posso então te fazer um convite? A gente podia marcar de se encontrar qualquer dia para tomar um suco, conversar, se conhecer melhor. Eu sinceramente não esperava por aquilo. Claro que não esperava. Imagine. Lembro que numa fração de segundo, pensei comigo mesma: meu Deus, mas como é safado. Mora com uma mulher, quer dizer, para ele uma velha, e fica me convidando para sair. Foi bem isso que eu pensei. Olha, o sangue me subiu à cabeça. Além de ter aquela mulher, queria agora se divertir comigo. Todo mundo morando ali naquele mesmo prédio. Tanto que não sei o que me deu na cabeça, mas eu fiquei com uma raiva, que no impulso falei aquilo assim do modo mais grosseiro possível. E olha, talvez eu tivesse feito até pior. Foi até bom. Não, obrigada, eu tenho compromisso. Eu fiz isso, eu fiz porque... Juro, fiquei ofendida. Nem me despedi dele. Fiquei tão atarantada com aquele convite que nem pensei direito. Na verdade, eu fiquei ofendida. Eu devia ter comentado alguma coisa sobre aquela mulher com quem ele morava, mas nem quis perder meu tempo. Falei aquilo assim, de cara fechada, e já tomei o meu rumo. Sabe Deus o que ele deve ter pensado de mim. Entrei em casa falando sozinha. Minha mãe não entendeu nada. Porque eu passei por ela falando, quase gritando. Cara safado, ridículo. A verdade é que depois do último cara com quem namorei, a última coisa que eu queria na vida era fazer papel de boba para outro homem safado. Minha mãe foi até o quarto atrás de mim, querendo saber o que tinha acontecido, porque, repito, eu já entrei resmungando.
Nem dei oi para ela. Como ela insistiu, eu acabei contando o que tinha sucedido ali. Que o nosso vizinho tinha me chamado para sair na maior cara de pau, mas que eu não tinha aceitado, e é claro que não aceitaria. Ele era casado ou juntado, sei lá, com aquela mulher. Minha mãe franziu a testa e balançou assim a cabeça. Mas de que vizinho você está falando? Ah, mãe, o vizinho do lado aqui. Mas aí a mãe rebateu. Vizinho do lado? Mas se é aquele rapazinho que... Não, você está enganada. Que tô enganada, mãe. Que tô enganada, já vi os dois juntos. Não foi só uma vez, não. Sim, mas você pode até... Mas a mulher que mora com ele é mãe dele, não é? O que a senhora falou? Ué, falei que se você está se referindo ao vizinho aqui do lado, direito, tem duas pessoas morando ali. Ele e a mãe dele. Mas é do Arthur que a senhora está falando, mãe? Olha, minha mãe se conteve para não rir. E eu ali sem saber o que dizer, porque eu fiquei tão atrapalhada. Mas ele não mora com uma mulher, mãe? Meu Deus, mas quando que você vai entender, filha? Mora com uma mulher que é mãe dele. Mas a senhora tem certeza disso? Olha, por aquela, eu juro que não esperava. Minha mãe chegou a contar aqui, inclusive já tinha conversado com ela algumas vezes, que até já tinham tomado café do apartamento dela, da mulher, e que tinham se tornado amigas, ou principiado uma amizade. Deus do céu, eu não sabia se ria ou se chorava. E eu pensando que... Eu cheguei a pensar que ele fosse gigolô, juro por Deus. Claro que também tinha raiva, né? Por saber que ele tinha alguém, aí já emendou uma coisa na outra e... Aquele dia, quando eu vi ele com o braço assim enganchado no pescoço dela, os dois conversando, era apenas um gesto de filho. Ele não era tudo aquilo que eu pensava. Olha, eu me senti a mulher mais tonta do universo. Fiquei com tanta vergonha. Porque lembrei daquele dia, quando ele me convidou para sair, e eu fechei a cara e falei que já tinha compromisso. Ele devia ter perguntado alguma coisa sobre... Mas enfim. Agora não custava nada conversar com ele e até pedir desculpa. E eu acabei fazendo isso já naquele dia, naquele mesmo dia. Fiquei ali enrolando, até que chegou uma hora, eu tenho que ir lá falar com ele. Interfonei pro apartamento, pedi desculpas, inclusive expliquei a situação, ou melhor, o mal entendido. Falei tudo, falei que cheguei a pensar que ele... E ele naturalmente, claro que percebeu o meu interesse. Porque a troco de quê que eu ficaria tão brava, tão magoada e tão ofendida? Se bem que nessas alturas eu já não estava nem a fim de esconder. Estava gostando dele mesmo. E agora me sentia tão aliviada, meu Deus, por saber que ele não tinha ninguém. Era a mãe dele. Ele riu quando eu falei que pensava que a sua mãe fosse sua esposa, ou sei lá. Cheguei a contar até o que cheguei a pensar, que ele fosse um gigolô. Até isso eu contei. Ele caiu na gargalhada. Achou a maior graça. Nessas alturas, até eu achei, né? Para resumir, como era sábado, acabamos marcando um encontro para conversar melhor sobre o assunto todo e nos conhecermos melhor.
Porque até aquele momento o que tinha atrapalhado a nossa aproximação era justamente o fato de que não sabíamos praticamente nada um do outro, a ponto de eu achar que a mãe dele fosse sua esposa. Fiquei até meio sem graça quando chegamos assim um pertinho do outro. Ele me convidou para comer uma pizza e enquanto a gente esperava, entre uma coisa e outra, ele falou: "Você lembra aquele dia que você veio olhar o apartamento, que a gente viu na janela? Desde aquele dia que eu não consegui te tirar do pensamento. Você acredita? Me derreti toda, por dentro, naquela hora. Não soube nem o que dizer, de tanto que aquilo mexeu comigo. Quer dizer, no fim acabei dizendo aquilo que eu precisava dizer, que comigo tinha acontecido exatamente a mesma coisa. E foi ali que nossos lábios de repente começaram a se puxar como se fosse um imã e a gente teve o nosso primeiro beijo. Fechei os olhos e tratei de curtir aquele instante que eu tinha esperado tanto e tinha sido antecedido por tanta mágoa. Meu Deus, desde que imaginei que aquela mulher fosse amante e namorada ou mulher dele, que eu não tive um segundo de paz até a minha mãe me revelar que não era mulher dele coisa nenhuma. Um instante que por mais que quisesse, por tudo que tinha acontecido, pensei que jamais aconteceria. Que beijo gostoso, meu Deus. Que beijo esperado. Que beijo abençoado. E pensar que foi apenas o primeiro de muitos. Praticamente nem comemos aquela pizza. A gente se alimentou, pelo menos naquela noite, de beijos e carinhos. Desde aquele nosso primeiro encontro, desde o primeiro instante que, sabe, alguma coisa me disse, quando olhei nos olhos daquele rapaz, sem mesmo saber o seu nome, eu senti alguma coisa muito diferente e muito especial. Também me encantei por ele desde o nosso primeiro contato, na janela ali. Mas depois que nos conhecemos melhor, acabei me apaixonando de um jeito que não dá para voltar atrás. Estamos completando 2 anos juntos, finzinho desse mês agora. E apesar de não ser assim tanto tempo, posso dizer sem medo de errar que você, Arthur, é o cara da minha vida. Aquele por quem sempre esperei. Sempre pedi a Deus nas minhas orações. Essa história pode até nem ser tão emocionante comparada a outras tantas que já escutei nesse programa, mas é a nossa história. Para mim é a mais bonita. E o nosso encontro mudou para sempre os rumos da minha vida. Aliás, foi você que deu um rumo real para minha existência, porque antes de você, não é exagero dizer que eu não vivia. Eu apenas ia passando de um dia para o outro, sempre naquela esperança de que um dia, alguém especial aparecesse, mas é uma coisa tão distante, que lá no fundo eu acho que já era uma esperançazinha tão minguada, sabe, tão desnutrida pelas tantas desilusões, que eu acho que já nem acreditava mesmo. Aí você entrou no meu caminho, me encantou instantaneamente, daquele jeito, no mesmo instante em que te vi. Depois houve aquele temporal e depois veio a bonança. E eu percebi que, apesar do engano, era você. Era você, sim, o homem que eu esperava, que eu pedia a Deus. Era você. E hoje já não tenho mais dúvida. Era você o cara da minha vida.